soda. Women boys that know fast money don't slow. Ano passado, em abril, quando fomos ver a estreia de Os Vingadores Guerra Infinita. Muitos fãs adoram descobrir tudo sobre o que vai acontecer nos próximos filmes. Mas a gente tentou evitar os spoilers para que o que estávamos prestes a assistir fosse um verdadeiro choque para nós. Quero dizer, quando metade da população da Terra simplesmente desaparece ao estalar dos dedos do Titã Louco, junto com a metade dos personagens principais, foi horrível ver os heróis que conhecíamos há tantos anos desaparecerem no ar. Saímos do cinema completamente deprimidos e não conseguimos nem falar sobre o que tínhamos acabado de assistir. Estava tudo claro, palavras nem eram necessárias. Mas nos próximos dias aconteceu algo que nos fez esquecer tudo o que vimos. Rocky enviou um sinal para uma reunião de emergência. A gente tem o nosso código de super-herói. Quando cheguei, o Capitão América estava lá e Rocky andava de um lado para o outro, como se fosse um brinquedo de corda. Você pode me chamar de exagerado, ele começou, mas Groot está desaparecido. Eu estava prestes a concordar que essa cena do filme tinha me deixado muito chateada também. Quando Rocky explodiu. Não é o Groot do filme, idiotas. Eu estou falando do nosso Groot. Acontece que ele tentou ligar para o amigo durante todo o dia e quando foi vê-lo, descobriu que seu apartamento estava vazio e ninguém sabia onde ele estava. Uma pessoa pode simplesmente desaparecer do nada? Rocky perguntou e parou aí. A gente ficou olhando uns para os outros. Por que o estranho não veio? O capitão foi direto ao ponto, como sempre. Ele deve estar ocupado, respondeu Rocky com incerteza. Nós nos olhamos novamente. Dos nossos 5 personagens, foram esses 2 que desapareceram em Guerra Infinita, Groot e Doutor Estranho. Você sabe, não é tão fácil descobrir o endereço de uma pessoa quando você não sabe o nome real dela. Tivemos que perguntar a toda a comunidade de fãs, mas finalmente conseguimos o endereço do estranho. Aí, dentro de uma hora, estávamos desajeitadamente movendo os pés na frente da grande e respeitável casa dele. Sigam em frente, o capitão ordenou em voz baixa e nos movemos para a entrada. Um homem alto e magro abriu a porta, mas o capitão não conseguiu nem terminar sua educada saudação antes que o velho nos dispensasse, dizendo com raiva: ele não está mais aqui e nunca mais estará. Saiam e não voltem. E fechou a porta. Ficamos confusos e, honestamente, com medo. E pior de tudo, não sabíamos o que fazer. Bom, prometemos manter contato uns com os outros e até mesmo nos encontramos mais algumas vezes, mas depois paramos. Não podíamos conversar sobre qualquer outra coisa além da nossa perda inexplicável. Mas por que isso aconteceu? Quase um ano se passou. Um dia, as notícias finalmente chegaram. Eu havia saído com outros fãs. Era um sorteio para os ingressos da estreia de Vingadores Ultimato, quando vi o estranho. Ele estava usando óculos escuros e mudou seu cabelo, tentando passar despercebido. Eu não me lembro como empurrei todos para fora do caminho e nem como eu o derrubei. Bom, eu realmente fiquei verde. Por onde você andou, mago das artes místicas? Eu rugi e provavelmente até o levantei do chão um pouco. Graças a Deus, respondeu o Doutor Estranho. Agora estou livre do meu juramento e posso lhe contar tudo. Enviei a mensagem da reunião de emergência para o capitão e para o Rocky, adicionando apenas uma palavra: estranho. E quando chegaram lá, a primeira coisa que o capitão disse ao Doutor Estranho foi: fale. Com os braços cruzados, ele estava surpreendentemente bonito. E aqui está o que o nosso feiticeiro nos contou. No ano passado, pouco antes da estreia de Guerra Infinita, Groot pediu sua ajuda. Ele precisava desaparecer com urgência por um ano ou até mais, mas não quis explicar o motivo, nem mesmo para o Rocky. Estranho começou a tentar criar um cenário, mas ele falhou. O Groot, de poucas palavras, não conseguiria mentir. De maneira alguma. Então, Estranho encontrou uma solução enquanto todos caminhávamos em silêncio depois do filme. Se o Groot do filme desapareceu em Guerra Infinita, o mesmo aconteceria com a pessoa conhecida como Groot. O único problema foi que o personagem de Estranho também desaparecia. Mas naquele momento, a ideia parecia tão legal que Estranho estava pronto para desaparecer também, para fazer um retorno dramático quando o novo filme saísse e todos os personagens desaparecidos retornassem. Afinal, no mundo dos quadrinhos, nenhum herói desaparece para sempre. Groot não gostou muito do plano, mas concordou de qualquer forma.
Estranho ficou feliz por alguns dias, mas depois se sentiu entediado, triste. E quando ele viu a gente se arrastando da frente da sua casa, ele se sentiu culpado. Ele teve sorte. Além dele, apenas seu avô estava em casa. Então, quando lhe pediu ajuda para livrar-se dos bobalhões que o espreitavam, seu avô desempenhou seu papel perfeitamente. E Estranho apenas nos observou, se escondendo atrás da cortina, cerrando os dentes. Mas ele estava comprometido com sua promessa de ajudar o Groot no jogo que ele mesmo havia criado. Então não havia nada sobrenatural com essa história, além de um mistério. Para onde foi nosso Groot? Quando finalmente descobrimos o que aconteceu, eu não conseguia decidir se deveria ficar brava ou rir. Esses dois nos deixaram preocupados durante um ano inteiro. Um por causa do seu amor por efeitos dramáticos. E o outro, bom, não por causa de algo absurdo, claro, mas, bem, julgue por si mesmo. Na primavera anterior, o pai de Groot foi condenado a um ano de trabalho correcional em uma fazenda. E já que ele era solteiro, Groot teve que ir morar com seu tio em outra cidade. Nosso amigo estava com vergonha de nos explicar o motivo da sua partida. Aí, como seu pai foi liberado mais cedo por bom comportamento, Groot também voltou. E estava esperando entusiasmado pela estreia, a qual ele havia combinado de assistir com o Estranho. Sacanagem! Não se preocupe, essa longa história tem um final feliz. Nos reunimos novamente e vamos assistir juntos a Vingadores Ultimato. E claro, esperamos que todos os personagens desaparecidos voltem. Eu ainda amo mundos imaginários e talvez nunca pare de agir como os personagens. Mas eu tenho percebido mais e mais vezes que eu quero chamar meus amigos pelos seus verdadeiros nomes. Especialmente agora que sei que o nome do nosso capitão